A paz do Senhor Jesus a todos os amigos e ouvintes da Rádio Nova Shekinah FM. A nossa devocional de hoje está em Joel, capítulo 2, verso 28 em diante. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Verso 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É uma promessa completa no tempo passado para o nosso tempo presente e futuro, em que havia uma promessa feita por Deus, uma promessa que a epígrafe da minha Bíblia diz assim: a promessa de resgate futuro. E nós, como vivemos por fé, nós vivemos crendo nesse grande acontecimento. E diz que vai chegar um momento em que o Senhor derramaria, ou derramará, no passado dizendo: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E a minha preocupação como pastor é que os tempos mudaram, realmente mudaram, de forma que a gente não consegue visualizar no nosso meio, no meio da igreja, esse advento que nós vamos ver mais para frente, que já é fato do nosso meio. Uma promessa que Joel falou, e Jesus, após ter ressuscitado, antes de subir ao céu, antes de diante dos olhos de muitas pessoas, ser assunto ao céu, ele disse lá em Atos 1, verso 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra. Que até esse momento era apenas também uma promessa de Joel. Depois passou o tempo de Joel, passou-se um período de silêncio de Deus entre um testamento e outro, e depois que o advento de Jesus Cristo, o Messias, vinha ao mundo, depois dele passar pelo processo da crucificação, de ressuscitar como havia sido prometido, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Agora, diante de todos, provando que ele havia ressuscitado, diz: vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber aquela promessa que Joel havia falado. E só que a promessa veio em Atos 2, quando desce o Espírito Santo e dá a capacidade dos homens de fazer missões, de falar com qualquer tipo de línguas. Porque quando o Espírito Santo desce, não, aquele povo não necessariamente falava apenas em línguas estranhas, mas falavam de forma que qualquer língua pudesse o entender. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. A ponto daquelas pessoas que viam, que estavam naquela cidade para festejar o Pentecostes, que vinham de outros povos, de outras línguas, se maravilhavam de ver galileus. Eles mesmos dizem: não são galileus todos esses homens que falam, e nós conseguimos ouvi-los falar, entender eles falar na nossa língua materna, nativa. Então cada um conseguia entender o que eles falavam. Só que hoje a gente não consegue visualizar isso dentro das igrejas. Cadê os nossos filhos e filhas profetizando? Cadê os nossos velhos tendo sonhos? Está escasso no meio do povo de Deus. Escasso porque negligenciamos essa verdade que a Bíblia nos prega, nos ensina. Que é viver um tempo em que profetizar não é ficar entregando recadinhos dizendo que Deus mandou falar, não. É pregar a palavra, é falar do Evangelho, é dizer para as pessoas e falar para as pessoas de Jesus, do Evangelho, de forma que todos possam nos entender. Seja você doutor, seja você uma pessoa de pouca leitura, de pouco estudo,
o Espírito Santo pode te capacitar para que você transmita a verdade do Evangelho através da tua boca. Porque a maior expressão que nós temos não é apenas sonorizada pela nossa voz, e sim pelo nosso comportamento, e sim pela nossa maneira de andar, de viver, de se comportar. Então, existem milhares de formas de expressar ou de falar para que as pessoas entendam aquilo que nós vivemos. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. Você seria um hipócrita, você seria um fariseu. E aí, a Bíblia fala que até sobre os servos e servas o Senhor derramaria o Espírito Santo. Ou seja, Deus, a promessa é que o Espírito Santo não viria para uma classe só de pessoas, mas para todo tipo de classe de pessoas que existisse, viria o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando esse tempo acontecer, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Por quê? O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Se o Pentecostes não acontece, o arrependimento seria até inviável, porque o Espírito Santo é o agente conciliador. É aquele que, quando nós abrimos a nossa vida, nosso coração para viver para Deus, ele nos convence do pecado. É ele que nos consola. É ele que vai estar conosco nesse tempo de transição enquanto estamos aqui na terra, para poder chegar até o céu. Então o Espírito Santo, que é também o próprio Deus, a presença de Deus em nós, ele vai estar presente na nossa vida. E quem o recebe, a Bíblia diz aqui, vai invocar e o Senhor vai salvar, o Senhor vai ouvir. E agora o plano futuro de Deus é, lá no Monte Sião em Jerusalém, onde Jesus vai descer quando vier buscar a sua igreja, vão estar todos que forem salvos, todos que morreram em Cristo vão estar lá presentes, vão estar lá juntinho com Jesus. E todos que naquele dia do acontecimento que estiverem vivos, que sobreviverem, vão estar lá. Todos aqueles a quanto o Senhor chamar. Então eu vou dizer para você uma coisa: busque o Espírito Santo. Tenha prazer em buscar o Espírito Santo. Tenha prazer em viver uma vida pelo Espírito. A Bíblia fala, aquele que vive no Espírito não anda satisfazendo o desejo da carne. E a nossa maior briga, a nossa maior luta é o quê? É a vida terrena que nós temos. Eu prefiro viver como o apóstolo Paulo declara nas suas próprias palavras, dizendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, hoje, a vida que eu vivo não é uma vida minha, é uma vida de Cristo, porque Ele me resgatou através do seu sacrifício. Ele pagou um alto preço pela minha vida e ainda investiu sobre a minha vida, não só o fôlego de vida, mas também o seu Espírito, que é o Espírito Santo, para que nós possamos sobressair em qualquer situação nesta vida, de forma que nós somos destaque. Eu posso dizer o seguinte, eu posso fazer a diferença onde quer que eu chegar. Eu posso fazer a diferença em qualquer ambiente que eu pisar a planta dos meus pés. Seja na faculdade, seja no colégio, seja no trabalho, seja na minha rua, seja dentro da minha casa, seja lá no banco na hora de negociar alguma coisa, seja no tratar de algum negócio. O Espírito Santo ele vai me ajudar, me dar essa capacidade de ser referencial, de ser uma diferença. Lembra de Eliseu passando pela cidade, aquela mulher olha para ele, combina com seu esposo de fazer um quartinho para ele, porque ali vai um homem de Deus, alguém que tinha o Espírito de Deus, alguém que tinha a presença do Todo-Poderoso. Eu tive uma experiência de ir fazer uma entrevista de trabalho e eu fui fazer a entrevista por ser encarregado com o próprio dono do mercado, e ele no final da entrevista perguntou qual era a minha religião. Eu falei, eu sou cristão. E ele me respondeu, olha, ser cristão para mim isso não quer dizer nada, porque a maior decepção que eu tive, 90% de contratações aqui foram de pessoas que disseram que eram cristãos, e eu contratava porque achava que seriam pessoas sérias, compromissadas, não ia faltar, não ia, a expressão, avacalhar no serviço, mas pelo contrário, essas pessoas fizeram tudo o contrário do que eu pensava. Faltavam, não eram compromissadas, depois dos 3 meses faltavam, botava atestado direto, não eram pessoas compromissadas com o trabalho. E a minha maior decepção foi com eles. Então eu vou dizer para você, quem tem o Espírito Santo faz a diferença onde ele está. Faz a diferença onde ele chega. Faz a diferença aonde ele pisa a planta do seu pé. Então, você hoje tem o privilégio
de fazer o quê? De poder fazer diferente em meio ao mundo que está perdido, em meio ao mundo que está em vira-volta, à volta de Cristo. E as pessoas não estão se apercebendo isso. Os acontecimentos estão acontecendo. Os fatos, os sinais estão nos mostrando. E aí, muitas pessoas, elas querem viver do jeito delas. Mas eu preciso viver pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado lá em Atos, aonde tudo se fez comum a todos. Irmão, isso é muito lindo. Mas o que as pessoas hoje vivem? Como é que as pessoas vivem dentro das igrejas? Vivem dentro das igrejas, cada um querendo o seu pedaço, o seu espaço. É inveja, é contenda, é briga, é quem prega mais, é quem canta melhor. E quando na verdade, lá no céu, não vai ter essa divisão toda. Lá no céu não vai ter essa repartição do grupo das irmãs, do grupo dos homens, do grupo dos jovens, do grupo dos adolescentes, dos juniores, do grupo da ala A, da ala B. Parece ter baile funk das antigas, ala A, ala B. E ficavam disputando quem fazia o melhor passinho. Lá no céu teremos que estar tudo junto, porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Precisamos estar alinhado, ajustado. E para isso acontecer, nós precisamos ter o quê? A vida de Deus. E a vida de Deus é o quê? Representada na nossa vida através do Espírito Santo. O próprio Jesus teve que receber o Espírito Santo para começar o seu ministério. Ele se batiza como exemplo para nós e vem sobre ele o Espírito Santo, e a voz do céu grita o quê? Eis o meu filho amado, que tenho muito prazer. Tenho alegria. Então o Espírito Santo veio e Jesus começou o seu ministério. E já começa em alto estilo, transformando água em vinho. Veio fazendo milagres. Veio fazendo maravilhas. Veio mostrando como é que o céu é. Imagina, irmãos, se aqui na terra o reino dos céus traz cura, ressuscita a morte. Imagina o céu onde não há morte, onde não há enfermo, onde não há dor, onde não há noite. Poxa, imagine você. Agora a música, né, que fala da Cassiane. Imagine você o céu, imagine. Então, em 2 Coríntios 5,16, diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Viva o novo de Deus, viva pelo Espírito de Deus, e o Senhor Jesus vai fazer você nesta terra e para a terra do porvir, que é o céu, você ter uma coroa de vida. É uma promessa do Senhor. Receberemos uma coroa. E que essa sua coroa seja colocada pelo próprio Deus sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. E a Bíblia diz assim, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O mundo está aí cheio de propostas interessantes, boas, mas a Bíblia diz assim, há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim deles é o quê? A morte, é a perdição. Aí tem aquela situação, a escolha da vida ou a escolha da morte está nas tuas mãos. A escolha do céu ou a escolha do inferno está onde? Nas tuas mãos. Depende de você, a escolha é sua. O que você vai escolher? Quando Josué e o povo estavam em rebelião contra Deus, Deus mandou eles escolher. Escolhei vocês hoje a quem vocês querem servir. Mas Josué se posicionou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher a situação que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma questão de escolha. O céu está aberto para todos, a salvação foi para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação foi aberta para todos, mas não é para todos. É para quem deseja. Você deseja? Receba a salvação. Se você receber a salvação, você recebe o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, você recebe a vida eterna. Se você recebe a vida eterna, você recebe o céu dentro de você. Você passa a viver os milagres. Deus começa a trabalhar na tua vida. Então, se existe algo importante na missão que você tem aqui na Terra, eu vou te dizer, é a presença do Espírito Santo na tua vida, que é uma promessa infalível para aquele que acredita. Eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe a todos, rico e abundantemente, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?
Forte abraço a todos. Um abraço, meu amigo Marcelo Mesquita. Deus abençoe você em nome de Jesus.